Oi, boa noite. E aí, doutora? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem, tudo bem? Tudo bom também. Deixa eu Quero segurar aí. interagir, fazer uma É, aula maravilhosa hoje, com certeza. isso aí. E aí, como é que foi seu dia? Foi corrido, foi cheio de autismo. O meu foi muito treinamento também, foi legal, foi legal. É, é assim mesmo, né, Fê? É boa Livro, a correria do dia mesmo. é fantástico. Né? Os nenês, doutora, estão bem? Então, tão bem. Tem um aqui e a outra tá no pai. Oh, que bênção. Galera que tá chegando aí, muito bem-vindos. Quem não me conhece, sou Fernanda Gimenez, sou responsável pelo Estúdio Funcional Espaço Saúde. Nós fazemos um trabalho de treinamento em Marília, personalizado, e nós estamos com uma grande demanda dentro da nossa escola de futebol também, de crianças que nós vamos abordar aqui hoje. Crianças muito especiais, que nos ensinam muito, que são as crianças autistas. Dentro do nosso estúdio também, nosso estúdio é um estúdio multifuncional, não somos especialistas em Nutella, porém, estamos tendo procura, então, hoje é um dia apropriado, dentre todos, é claro, especial para abordar esse tema, porque nós estamos abrindo hoje com o Dia Mundial de Conscientização, né, doutora? A senhora vai falar muito bem sobre isso, você vai se apresentar daqui a pouco para a galera. Tá certo. E começar esse bate-papo com quem já está aqui na sala, agradecendo o momento, a oportunidade de poder compartilhar nossas vivências, principalmente a doutora que aceitou o nosso convite. A doutora Tatiana é uma grande amiga, vai se apresentar daqui a pouco, como eu já falei, e tem feito um trabalho brilhante de apoio às mães, né? E eu aqui no espaço, nós estamos abrindo a semana de palestras relacionadas à saúde. Essa semana é uma semana da saúde, que vai do dia 2 ao dia 7 de abril, onde a gente aborda cuidados com rotina alimentar, atividade física, exames para que a pessoa possa ter uma prevenção. Também abordagens relacionadas à parceiro nosso, como é o convite especial que eu faço hoje para a doutora. Então, assim, sintam-se muito bem-vindos, doutora. Obrigada realmente por ter aceito esse convite. A senhora vai Imagina. muito valor nesse projeto. A ideia das lives do nosso estúdio é algo consolidado. Nós temos, através das lives, levado informação para as pessoas, troca de ideias mesmo, de coisas realmente que são reais, que são sérias, de projetos que realmente são embasados de maneira científica por pessoas como a doutora aí que aceitou esse convite. É contigo, doutora. Então vamos lá, eu sou Tatiana, eu sou pediatra, eu tenho foco em autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. E eu conheço a Fernanda porque ela foi minha personal e cuidou de mim quando eu estava até gravidinha. Então, é uma pessoa muito capacitada, que tem muita paciência, e com certeza para as crianças e adultos, né? Claro, autistas vai ser uma pessoa maravilhosa aí para quem quiser. E hoje a gente combinou, né, de conversar um pouco, porque além de ser o Dia Mundial do Autismo, né, a gente tem um tema agora em 2026 e esse tema é sobre a autonomia, né? A autonomia se constrói com apoio. E tudo isso que a Fernanda falou assim, olha, a gente vai fazer esse trabalho porque essa semana, né, Mundial da Saúde. Tudo isso, se já é importante para qualquer indivíduo, para o autista é muito mais importante. Então, tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física, né? Tudo isso é de um valor enorme, assim, para as pessoas autistas de forma geral. Top. Doutora, a gente tem a escola de futebol e a gente tem uma dúvida muito grande sobre o que é o autismo. Então, assim, eu gostaria que a senhora esclarecesse, doutora, a abordagem sua médica, do que a ciência traz, o que é o autismo? Então, hoje fala que o transtorno do espectro autista, ele é um... Você é transtorno porque causa prejuízo, espectral porque não é
uma forma só, uma apresentação só do autismo, são várias apresentações. Mas, dentre as apresentações, tem que ter alguns pontos aí em comum. Então, primeiro, tem que ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, precisa estar presente desde a primeira infância, né? Não é exatamente uma doença, apesar de estar lá categorizada no nosso Código Internacional de Doenças, mas isso é uma coisa médica, né, de necessidade de denominação, porque a gente não fala em cura, então, né? Se não tem cura, não é exatamente uma doença, uma condição, né? E é uma forma diferente do cérebro funcionar. E dentre os pontos ali em comum, né, das pessoas autistas é um prejuízo na comunicação, na interação social, no comportamento, e tem que ter também algumas questões de movimentos repetitivos ou interesses muito fixos, específicos, uma rigidez. Então, assim, se você conhece uma criança autista, você conhece uma só. Você não tem ideia, né, do que pode ser o transtorno do espectro autista, né? A gente tem os níveis de suporte, mesmo dentro dos níveis de suporte, as apresentações e necessidades são muito variáveis. Incrível, né? Você falou, eu agora com a escola de futebol, doutora, se tornou mais assim, relevante, porque nós somos uma escola de futebol que trabalha com o acolhimento e a integração dessas crianças. E como a gente trabalha numa abordagem de não focar totalmente na competição, primeiro na formação da criança, a gente tem muita procura de crianças autistas e também com outras questões. Porque os Uhum. pais, meu filho não se adaptou a tal escolinha, mas eu fiquei sabendo que vocês têm essa abordagem. Começou a povoar a nossa escolinha com essas crianças. E o Legal. que é legal? Você falou desse universo. Eu não tinha noção, doutora. Eu não tinha noção. Eu ouvia falar, ouvia dizer, lia alguma coisa, mas quando bateu a água no meu umbigo, eu falei, cara, eu vou ter que aprender na dor, na prática, porque eu não vou poder falar para essa criança que ela não vai fazer futebol aqui na nossa escola. Uhum. Doutora, fala um pouco desse universo hoje. Uhum. Eu vejo, doutora, muita criança tendo diagnóstico, isso é muito Uhum. sério. Faz ele. Aí existe um tabu para se falar disso. As famílias, quando você toca, elas já conversam, tá? Então eu É. gostaria de saber como está esse universo hoje, doutora, da questão do autismo. Olha, uma coisa que você falou que é muito importante, assim, é a gente, para poder fazer uma inclusão, né, de verdade, a gente precisa realmente conhecer, né? Então, a gente agradece que você tem esse interesse de aprender, de conhecer, né, de como poder integrar melhor as crianças. Mas é isso, assim, não é que a abordagem precisa ser necessariamente diferente, mas olha só. Quando a gente fala de. Eu vou um pouco mais para frente, depois eu volto para o diagnóstico, tá? Quando a gente pensa nos meninos, principalmente, lá para os 8, 9 anos, que eles têm prejuízo de socialização, onde que esses meninos vão querer se socializar? É no futebol, né? Eles têm que aprender a jogar uma bola. E a maioria, né, das crianças autistas vai ter algum grau de hipotonia. Eles vão ser aquelas crianças que às vezes vão ter um pouquinho de atraso motor, vão ser mais limítrofes, uns mais, outros menos, porque é um espectro, né? Mas em algum grau a maioria tem. Então, são meninos que geralmente não conseguem jogar bola, que é desengonçado, que tropeça. Mas quando o foco não é a competição, e sim fazer aquele passo a passo, né? De repente pegar um passe ali de bola e trabalhar de forma fracionada, né, com aquela criança, aí pronto. Ele já vai automatizando, automatizou, o corpinho dele consegue fazer. E isso vai ajudar ele a ter um senso de pertencimento, né? Ele não vai se socializar mais com 8, 9, 10 anos na terapia, né? Ele vai é no jogo, não é na clínica. Exatamente. Doutora, e esse diagnóstico? Uhum. Como é, sabe, quanto mais precoce, melhor. É. Mas como fazer esse diagnóstico?
Olha, então assim, eu acho que é uma dor real também de todas as mães. Não sei se de todas, mas de muitas, que é realmente assim essa fase do diagnóstico. Então, muitas chegam desconfiando, porque hoje as informações, graças a Deus, aumentaram. Então, as mães já vêm com perguntas mais específicas, já vêm com ideias, né, pré-prontas. Mas, quando vem o diagnóstico, eu percebo que a maioria fica baqueada, né? E eu compreendo, porque eu fui uma que ficou, né? Fiquei. Porque você fala assim, e agora? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou proteger o meu filho? O que que eu posso fazer por ele, né? Então, acho que o primeiro passo é isso mesmo, é ter a força e a coragem para buscar um diagnóstico precoce, né? Qualquer médico pode fazer o diagnóstico de autismo, isso é importante de falar. Não é só médico especialista em saúde mental. Então, vamos supor, se tem o médico da família, mas ele já atende tantos casos, né, de autismo, que ele sabe quais são os critérios diagnósticos, ele pode fechar o diagnóstico, ele deve fazer um laudo para abrir as portas para os tratamentos que precisa. Então, assim, o jeito de fazer o diagnóstico, a gente tem alguns caminhos. A gente tem avaliação neuropsicológica, a gente pode usar, eu faço bastante isso, eu gosto bastante de usar o DSM-5, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental, né, que está na quinta versão. E aí tem todos os critérios que precisam ser preenchidos. Mas lá não tá assim, balançar para um lado para o outro é critério de autismo, né? Tá ali em movimento repetitivo. Então, aí que entra a nossa interpretação e que entra nosso conhecimento. E, de verdade, eu tive uma boa formação, sou formada em medicina pela FAMEMA, fiz a residência de pediatria no Einstein e eu não aprendi em nenhum desses dois lugares nada sobre autismo. Nada, né? Todo o meu conhecimento foi fora, foi da vida, né? Foi atendendo um, atendendo o outro. Nossa, o que que é isso? Eu preciso estudar, não dá só para eu encaminhar para o neuro, para o neuro, para o neuro, porque essas mães estão desesperadas numa fila de 2, 3 anos para passar com um neuro ou com um psiquiatra. Então foi aí que eu comecei, nossa, eu quero ajudar, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer uma formação à parte aí nisso, né? Mas, enfim, a gente no diagnóstico, né, a gente falando de diagnóstico precoce, o Fer, a gente tem alguns sinais ali que a gente pode observar, né? Não sei, né? Quando você estava ali com seus filhos, o pediatra falava do desenvolvimento, tudo. Falava, mas é muito raso, eu acho, para a mãe. A mãe, ela tem muitas dúvidas, né? É. E como que ela vai observar? O que que ela tem que observar para ela falar, peraí, eu preciso de uma avaliação melhor do meu filho, da minha filha. Entendi. Olha, a gente vai ter, dependendo da idade da criança, alguns sinais, né? Mas como precisa ser desde a primeira infância, então assim, ó, não fala nada com 1 ano, não faz nenhum balbucio, nenhuma palavrinha, não faz nenhum gesto, não aponta ali com 1 ano, é, não fala nenhuma palavrinha solta por volta de 1 ano e 3 meses, né? Uma coisa que é muito marcante é perder habilidades que tinha. Então, aquela criança que no parabéns de 1 ano bateu palminha e depois com 1 ano e 3 meses parou. Isso chama atenção. Essa perda de habilidades adquiridas chama bastante atenção para o autismo. Ela é bem comum, né, no autismo. A pouco contato visual, então tem mãe que fala, nossa, era um bebê que mamava e não olhava para mim, né? Mesmo que não mame peito, né? Quando a mãe vai dar mamadeira, existe esse contato visual, né? E eu acho que assim, esses são os sinais mais precoces. E o que a gente tem que valorizar muito é quando a mãe acha que tem algum problema no desenvolvimento dessa criança quando ela tem 6 meses, é o maior fator preditor de que a criança vai ter realmente algum problema. Então a gente precisa confiar na intuição aí da mãe e do pai que alguma coisa no desenvolvimento não tá legal. Entendi. E depois identificou tal.
qual que é o desenvolvimento depois dessa criança? Como que é a evolução dessa criança depois, as capacidades dela, que o médico vai acompanhar. Então, como é que funciona depois? Os cuidados e tal, com esse desenvolvimento? Olha, é bastante variável porque depende muito do nível de suporte que a criança precisa. De forma geral, eu diria que como tem prejuízo social, uma coisa que essas crianças vão precisar é de psicoterapia. Quando a gente fala das terapias, né, pro autismo, o que a gente tem de mais robusto, assim, de maior evidência é a ciência ABA. E fala que é ciência porque tem uma metodologia científica. Você tem um antes, uma coisa que acontece antes, você vai fazer uma intervenção e você vai avaliar depois e avaliar de forma objetiva, né, para trabalhar habilidades específicas das crianças. Então, isso pode, assim, até ser, nossa, mas é um pouco robotizante, um pouco maçante, né? Mas, realmente, as coisas que a gente acaba fazendo por repetição, elas se consolidam no cérebro, né? Então, algumas habilidades vão precisar ser construídas desta forma. Aí, quando essa criança já está mais velha, a gente vai pensando em outras formas. Então, a gente vai para terapia cognitivo-comportamental, né? A gente não vai mais falar para ele fazer fisioterapia 2, 3 vezes por semana, a gente vai falar, joga futebol, né? Sim. Olha, uma coisa assim que me perguntaram hoje. A gente tem lá no estúdio, no nosso estúdio, doutora, uma criança que é autista e que a mãe procurou porque ela precisa controlar peso, né? Então ela está Uhum, treinando com a gente, ela está indo super bem. Então a idade dela aí ela está na faixa de 10 anos, né? E nós estamos pensando, porque nós temos a abordagem integrativa no estúdio, com uhum, outras técnicas que podem ajudar a acalmar essa criança, né? Porque são vários fatores, ela deve ser grau 2 para grau 2 deve ser. Não tá. sou eu, ela é uma outra professora nossa. Como Uhum. que você vê, doutora, dentro da área médica, a prática integrativa, por exemplo, técnicas de acupuntura com massoterapia e exercício físico, essa integração dentro da criança autista, você vê como um ponto positivo, dá para aplicar, vai ter ponto de crescimento, de evolução dessa criança, ou não, não vale a pena, é melhor ficar só no exercício e nas outras terapias. Então, não tem uma receita de bolo, né, para todo mundo. Depende bastante da criança, depende do nível de suporte e depende das necessidades naquele momento. Então, vamos supor, se é uma criança que detesta ser tocada, talvez não dê para fazer uma massoterapia, né? Mas pode ser que goste de correr e tudo mais, então vai para o esporte. Ah, tem criança que tem né? Criança autista que tem uma hipersensibilidade, então não pode nem encostar que dói. Então talvez a acupuntura não seja tolerável. A gente sabe que não é dor, mas às vezes só da criança olhar, ficar ansiosa, relacionar aquilo com agulha, né? Mas assim, falando, a Teodora, por exemplo, ela tem o diagnóstico. Eu fazia acupuntura, aí ela queria porque queria entender como é que funcionava. O professor de acupuntura foi lá com toda a paciência, ensinou como é que fazia o agulhamento. Ela se agulhou e aí ela ficou bem. Ela ficou tranquila. Então, assim, tem como fazer? Tem, até na criança que odeia agulha, né? Dá pra fazer, que ela odeia. É, O que eu acho que a gente não pode fazer, por exemplo, a criança não consegue nem fazer ali as terapias mínimas, ou está sobrecarregada, a gente vai precisar priorizar. Mas se é o que a criança gosta, né? A gente nem fala mais que a acupuntura é algo alternativo, né? Faz parte da nossa medicina também, é reconhecido também, né? Então, eu vejo assim, se a criança gostar, se ela se sentir bem, se fizer bem, vai. Vai, qualquer prática, qualquer técnica, né, doutora? Vai Sim, depender da aplicação e de como o profissional está conduzindo esse trabalho. sim. Perfeito.
Doutora, o futebol como ferramenta de transformação. Eu vou bater na tecla do futebol porque nós temos a escola de futebol. Mas outros esportes como ferramenta de transformação. A gente tem aqui, Uhum, né, que a gente encontra, principalmente o que eu tenho vivido, eu peguei algumas crianças na nossa escola de grau 2 e grau 3. Então, uhum, são estágios completamente distintos. Eu já ouvi de alguns profissionais que o grau 3 não dava para trabalhar o futebol. E nós conseguimos trabalhar o futebol numa abordagem muito próxima da criança, com o tutor ali do lado, nós conseguimos alinhar. Com a criança de grau 2, nós conseguimos introduzir o futebol com maior tranquilidade, claro, com algumas adaptações, mas fluiu bem com crianças junto com ela que não é autistas, né? uhum. E aí, me fala, doutora, como você vê, então, esse esporte como ferramenta de transformação na parte motora dessa criança? O que você tem visto de evolução? Olha, acho que assim, então da parte social a gente, né, já falou para as crianças se socializarem, né, no meio ali da escolinha de futebol, isso é sensacional. Vai poder descer para o parquinho, vai poder brincar, não vai passar vergonha, porque já tem, né, já sofre bullying, é a verdade. E da parte motora é isso, né? Muitas dessas crianças vão ter algum grau de hipotonia, então, lógico, vai ter a parte aí, né? Você me conta se eu tiver errada, que você entende mais que eu dessa parte aí. Mas vai fortalecer a musculatura, né? Vocês vão trabalhar essa questão de fortalecimento antes. Talvez tenha que ter um trabalho, um olhar mais assim cuidadoso do educador físico para a questão da hipotonia e também de hipermobilidade, que é uma coisa bastante comum também, né, nas pessoas autistas de forma geral. Então, uma instabilidade das articulações, tudo, né? E fazendo esses exercícios mais fracionados, vai melhorando ali aos poucos também, não só a motricidade grossa, mas vai ajudando na motricidade fina também, né? E o cérebro é muito sábio, né? A gente começa a fazer circuito para alguma coisa, a gente facilita o aprendizado para outras, né? Então, isso ajuda de forma global a criança a ter mais desenvoltura, né? E me conta, é isso mesmo? Você, o que que você observa? Então, esse universo que nós estamos há quase 3 anos trabalhando através do esporte, né? Então, como eu te falei, eu já tive contato com criança grau 2, grau 3 e as grau 1, assim, a maioria nem tem diagnóstico, né? A gente estima que possa ser, mas é muito difícil. Eu, como personal trainer, professor física, essa proximidade da família ainda é um tabu, assim. Quando a gente pergunta aquilo que eu te falei, a maior parte dos pais, eles desconversam, entendeu? Aham. Mas aí nós já trabalhamos no princípio que pode ter o diagnóstico, né? Não Uhum. tem o diagnóstico, mas pode ser autista. Então a gente começa a criar uma abordagem de um acolhimento especial. Primeiro, assim, como nós vemos, a criança ela é única. Sim. Isso aqui, seja na academia, seja lá na escolinha, ela é única. Então, Uhum. cada criança a gente trata uma abordagem especial. Dentro da nossa revista digital agora, tem um depoimento muito legal de uma mãe que ela tem gêmeos e um deles é autista, num grau assim maior de comprometimento, e ela relata lá algumas coisas. Como essa criança é meu aluno, eu posso falar de como ele chegou e como está sendo essa evolução dele, tá? Aham. Ele é uma criança aí de 8 anos, né? Uhum. E como ele chegou? Ele chegou uma criança totalmente retraída, embora ele já tenha todo um histórico de acompanhamento, ele é uma criança super ativa, a mãe participa de toda a parte de psicólogo, acompanhamento do TEA, a criança tem contato com o cavalo, então a criança tem muitas coisas. Mas na parte motora relacionada à modalidade esportiva, porque daí não é só a criança com o cavalo mais, é a É. criança com muitas outras crianças, com os pais que ficam lá fora gritando o tempo todo, que é algo que nós temos que acalmar os nervos. É a Uhum. criança com os medos dela interno, com a dificuldade motora. É um universo complexo. Então, ela chegou extremamente retraída.
Uma questão que, por exemplo, ela tem hiperfoco, essa criança que é Uhum. alvo do autismo, né? Ter Isso. hiperfoco. Então, ele é uma criança apaixonada, quer futebol, mas não sabia jogar futebol. Ai, que... Sobre, pesquisava sobre, e aí encontrou a escolinha. Então, por exemplo, é uma criança que chegou para mim, a mamãe falou assim: Fê, o meu filho não pode tirar a blusa de frio, ele não consegue sair de qualquer canto, escola, pode estar calor, pode estar o que for, ele tem que estar com a blusa pelo menos amarrada ao corpo. Tá, Uhum. precisamos trabalhar essa criança. Primeiro, controle de ambiente é algo que nós fazemos muito lá. O que é isso? Não permitir que a família fique o tempo todo gritando. Então, a gente não tem um som alto lá do lado externo, não. Então, a gente procura dividir as crianças sempre dupla, trio, para que a abordagem seja o mais direcionado possível e o tempo todo contato visual durante as atividades e próximo. Toda vez que eu vou me dirigir a essas crianças, como que eu, Fernanda, nós fazemos lá junto com o professor Marquinhos e o professor Haroldo. Contato, porque não adianta eu gritar, ô Tati! Meu, Não, ela é. nem gritou, cara. Vida, né? Então, Exato. chego próximo, Tati, tudo bem? Olha, olho no olho, me coloco na altura, olha, nós vamos fazer tal atividade agora, bora lá que vai ser tranquilo, você é totalmente capaz, estou contigo. E eu estou o tempo todo do lado dessa criança, orientando, Uhum. porém com autonomia para ela desenvolver sozinha. É esse? Uhum. Beleza. Em poucos meses, a criança parou de levar o agasalho amarrado ao corpo. Ai, que maravilha. Uma coisa que a mãe dele falou, meu, não consegui até hoje tirar isso do meu filho. Sim. Esse é um ponto. Outro ponto, ele começou a aprender o quê? Lidar com a insegurança do jogo, a tomada de decisão, É. aprender a esperar a hora dele entrar no jogo, É aprender, por muita exemplo, habilidade, né, que fica, que tem que aprender. no final dos treinos a gente faz cobrança de pênalti. Toda criança bate um ou dois pênaltis. Pô, a Uhum. criança parar, ouvir o som do apito e ir fazer. Uhum. No Sim. começo, porque nem apitava, a criança vinha e chutava Já no gol. estava. É. Normal. Aham. Ela começou a aprender que ela tinha que prestar atenção nessa sequência de atividade. E isso eu achei incrível, porque até então, o que as pessoas falavam para mim antes de eu ter a prática lá na escola de futebol? Fernanda, grau 3 não pode aprender futebol. Uhum. Isso aí eu escutei de um monte de pessoas. Grau 3 não consegue aprender modalidade, futebol não consegue. Grau 2, muito pouco. Fernanda, deixa de canto. Ó, Tá. faz uma atividade, deixa de canto. Faz uma atividade, deixa de canto. Hoje, esta criança que eu estou citando, ela sabe todas as questões do posicionamento do jogo. Eu Uhum. coloco ela para trabalhar em diferentes posições. Então, ó, hoje você vai trabalhar aprendendo como é que o atacante funciona. Hoje você vai aprender como que um zagueiro funciona. Hoje você vai aprender como que bate um lateral. Hoje você vai Uhum. aprender. É lindo, tutor. Tati, é lindo. Uhum. Lindo, Uhum. lindo. Você vê que quando você tira um olhar da limitação que nós colocamos nas pessoas, e não é só sobre autismo, É, nós somos as pessoas, independente. é, Se é idoso é porque não tem autonomia, vai cair. Se é, é criança, não pode subir na árvore porque vai cair, não pode correr porque vai cair. Não é isso? é. Então, nós tiramos o olhar disso e olhamos a capacidade. A criança Ah, deslancha. Não é. tem como. Eu, que bom, né, que essas crianças te encontraram, porque eu sei que você, é assim, eu não sei se eu vou conseguir colocar em palavras, mas isso de você ter esse olhar diferenciado, eu senti quando eu era sua aluna, né? Então, assim, gestante, às vezes eu falava, não, não vou conseguir subir aqui, não vou conseguir fazer isso. Não, vamos adaptar. E isso traz uma autoestima também para qualquer pessoa, né? Para essas crianças, então, que são, né, taxadas de incapazes, né? Nossa, isso faz muito bem, né?
E você falou assim, acho que as habilidades que a criança tem que desenvolver é assim, olha, no jogo ela tem que prestar atenção na bola, ela tem que prestar atenção nos pares, ela tem que prestar atenção no que ela vai fazer, ela tem que programar, né? Tem que prestar atenção no apito, não pode se distrair com outros barulhos. Gente, isso é muito rico de aprendizado. Aprende respeito, aprende a se machucar de forma controlada, porque vai dar um tropeço, vai dar uma batida, né, uma entrada, mas eu vejo assim, né, minha filha não faz o futebol, ela faz o jiu-jitsu. Nossa, antes do jiu-jitsu era um cortinho assim, ela se esgoelava. E depois ela fica contida. Lógico que ela não gostou de se machucar, mas ela se controla, porque é uma questão de autocontrole também, né? Que você fala assim, não, ó, fez parte, né, do processo aqui do jogo, né? Eu quero continuar jogando, né? Eu não vou simplesmente parar e sair de campo para ficar chorando. Eu quero voltar, né? Isso é muito legal. Eu sou assim, esporte para criança é sensacional. Esporte para criança autista nem se fala. E essa abordagem que você faz, eu tenho certeza que você ter o olhar individualizado, seja para quem for, seja para um adulto, para um idoso, para uma gestante, para uma criança autista, né? Eu acho que isso é um diferencial para o educador físico mesmo. Na verdade, acho que o que resume um pouco desse bate-papo nosso é você olhar com amor para tudo que você faz, né? Porque você Exato. colocar no lugar do próximo. Como que essa criança está se sentindo em ela estar num ambiente que não é controlado, porque um campo de futebol não é controlado, Uhum, o profissional conseguir enxergar quais são os pontos que ele pode explorar para aquela criança evoluir. Pô, a gente uhum, fez tanto que as crianças participaram. E sabe o que é mais interessante quando se fala disso? Ah, vamos criar um grupo só de criança autista. Não. Nós vamos criar um grupo onde a criança autista, ela vai estar com uma criança que tem um outro transtorno, ela vai estar com uma criança que não é autista, ela vai estar com um emaranhado de sensações, de pessoas, de ideias, porque senão eu não vou desenvolver a criança. Se eu colocar ela só para trabalhar com outras crianças autistas, eu vou estar fazendo o quê? Não vou estar permitindo que ela evolua ao ponto que eu vou ter de evolução se eu estou num ambiente como eu estou hoje lá na nossa escola de futebol ou no nosso estúdio, uhum, onde ela como autista. Lá ninguém fala ó, aquela criança é autista, não. Aquela criança ela é aluna da escola de futebol Espaço Saúde. E ponto. Na hora que ela for uhum. entrar, a abordagem é igual. Tanto é que autismo não tem cara. Você não Sim. olha para você e fala, ó, meu, esse aqui é autista, aquele ali não é autista. Não. Pelo contrário. Sim. Hoje eu tenho uma abordagem com esse aluno, eu fico emocionada de falar, por quê? Porque esse aluno hoje, ele está no contato só de audição comigo. Eu estou do outro lado do campo, eu falo para ele, fulano, vem para lateral. Cara, ele só escutou, ele já vem para lateral. Ai, que lindo. Verso. Uhum, É lindo, e isso através do futebol, mas a gente pode fazer isso em qualquer circunstância. Na uhum. escola, entendeu? Em qualquer atividade que a gente se procura colocar. Só que nós precisamos, de novo, eu reforço, nós precisamos tirar o olhar da limitação. Porque quando a gente olha, pô, eu tenho uma aluna que é minha aluna há 15 anos, que ela tem síndrome de Down. Pô, meu, se eu ficasse olhando a limitação dela, você acha que ela ia evoluir? Uhum. Entendeu? Então, eu acho que essa é a tua abordagem também, né, doutora? Você é muito focada nisso, em tá, pô, meu, dos seus filhos, né? Você falou da tua menina, pô, vai lá, eu tô aqui, você vai conseguir. Eu É, tô no teu apoio, vai, entendeu? vai. Eu acho que essa confiança, assim, que o esporte passa, essa melhora de autoestima, né? Até porque, não só pela situação de realmente aprender, mas de liberar dopamina, endorfina, tudo, né? Do esporte mesmo. Isso é tão importante, né? Para as crianças. Eu vejo também, assim, às vezes aquelas crianças são mais agitadas, que têm
questão de agressividade, pode ser que melhore também se elas conseguirem direcionar essa energia toda, né, pro esporte, se gastar, né, se cansar mais. Eu acho que são alguns dos direcionamentos, né, que essa criança pode ter. Eu vou falar de uma criança, doutora. Sei que você está com a sua cabeça mil de coisa aí também, você arrumou um espacinho na sua agenda, mas eu vou falar de uma criança que nós ajudamos lá no futebol. Na verdade, não foi nem eu, nem o Marquinho, nem o Haroldo que ajudamos a criança, foi a criança que nos ensinou, porque Hum. quando essa criança chegou para a gente, ela não verbaliza, ela tem 9 anos e ela é agressiva. Entra nisso que você acabou de falar aí, ela é agressiva. Então, quando mandaram essa criança, no primeiro dia, doutora, galera, olha, falaram pra você. Eu cheguei na minha casa, tá? Eu sentei, cara. Eu falei, não sei o que eu falo pra essa mãe. Não sei o que eu falo pra ela não levar mais. Passou um filme na minha cabeça. Aí, Uhum. foi com outros professores nossos, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos falar pra mãe, dar um mês pra gente ver até onde a gente consegue ir com essa criança. Uhum. Falei, então ela vai levar. Ela, segundo dia de treino, ela apareceu com a criança. Aí eu falei, meu, você vou ter que ser tutora dessa criança, não vai ter outro jeito. Então nós dividimos nosso time, falei, meu, vamos ser tutor, vamos dar a mão para ela, vamos trabalhar junto com ela. Aí é aquela coisa básica, puxão de cabelo, e por aí vai. E a gente descobriu que essa criança não conseguia tratamento. Aí entra numa Ah, questão muito complexa, porque ela ia numa instituição, negar o tratamento dela. Foi em outro lugar, negar o tratamento dela. A mãe virou e falou assim pra gente: Meu, vocês são a última cartada minha. Eu não sei o que eu faço mais, tá? Essa criança ficou com a gente uns 120 dias, tá? uhum. 120 dias. E essa criança, a mãe falou, Fernanda, revolucionou porque hoje meu filho, eu posso ir com ele na rua porque eu não podia levar meu filho para o comércio, Uhum. não podia sair para trabalhar sem deixar alguém, porque meu filho não conseguia ficar em nenhuma terapia. E ela me ligou e falou, eu vou matricular meu filho na natação porque ele consegue se acalmar e entrar na piscina agora. Ai, que belezinha, gente. Nós fizemos a nossa parte, dentro nós temos solução. Eu acredito Uhum. que muito. E ele nos ensinou muito. Porque você Uhum. imagina um universo completamente oposto da minha realidade no estúdio, por exemplo. Você estava comigo no estúdio, você sabe como é que é. É um outro universo. Então, Sim. em 120 dias, esse menino nos ensinou muito. Entendeu? Então, a Uhum. base, o cuidado e o amor. Não adianta eu ter 1 milhão de conhecimentos teóricos se eu Sim, não ensino. nada na prática também com essa criança, né? E com esse olhar, né, Fer? Porque assim, olha, quem que falou para você? Fernanda, por mais que você leia livros, por mais que você se capacite, tem coisas que você vai aprender, é na prática, é na vivência, é na troca com cada uma dessas crianças. E aí, quando você tem, né, um olhar ampliado, um olhar cuidadoso, amoroso, quando você gosta do que você faz, ninguém precisa te falar que essa criança precisa de adaptações. Ninguém precisa te dizer que ela precisa ser inserida. Isso tudo você já sabe e você está se mobilizando para fazer. E aí a gente começa a pensar em outros cenários onde isso também deveria estar acontecendo, sem ninguém precisar falar, tipo escola, né? Os professores não precisam. Ah, eu preciso do lado. Não precisa para fazer adaptação, né? Inclusive pela lei não precisa mais. Então, eu acho que falta esse olhar aí com o amor. Você falou de uma característica comum também do autismo, que é o eloping, que a criança sai correndo, né? Então, tem pai e mãe que falam, não consigo sair, porque meu filho já fugiu sei lá quantas vezes de casa, já foi chamado conselho tutelar, mas eu passo a tranca, o moleque tira a tranca, ele sobe em cima de não sei onde. Tem criança que se joga de primeiro, segundo andar, às vezes, por quê? Porque quer sair.
Eles não têm essa noção de perigo e simplesmente vão, né? Então, até para esse controle, para esse treinamento de impulsividade, de controle de impulsividade, o esporte pode ajudar muito, de uma forma muito lúdica, de uma forma muito gostosa ali para eles, né? E acho que, assim, claro, a gente está falando. Não são todas as pessoas não autistas que vão fazer futebol e que vão gostar ou que vão se beneficiar. Pode ser que não seja para todo mundo. Para autista não é diferente, né? Assim, é para todos. Não, não. Mas não é para todos de qualquer forma, né? Não é uma coisa assim, porque autista é nível um, é nível 2, é nível 3, não pode. Não, não tem nada a ver, né? São pessoas. Doutora, dentro do que a gente tem hoje no nosso alcance, na nossa cidade, qual a rede de apoio hoje que essas famílias poderiam buscar? Até mesmo dentro do seu atendimento. Olha, dentro o quê? Do seu atendimento, da sua clínica, da sua abordagem. O que Tá. as pessoas podem encontrar hoje? Onde elas podem procurar informação? Pode começar um cuidado, quem ainda, a criança não tem um acesso ainda à Uhum. rede de apoio com as práticas integrativas, com a terapia, psicopedagoga, onde essas famílias podem procurar essas informações? Então, assim, a informação pode procurar no meu Instagram, no meu YouTube. É, mas, assim, brincadeiras à parte, né? Eu sempre estou colocando conteúdo e aí eu indico outros conteúdos de qualidade também para as mães que passam comigo. Eu costumo indicar alguns cursos, alguns canais oficiais também. Eu sou aluna do Dr. Thiago Castro, eu sou, né, suspeita para falar, eu adoro ele, eu adoro o jeito que ele vê o autismo, lida com o autismo. Mas tem a Mayra Gaiato, que ela é psicóloga, tem o Dr. Tiago Lopes, o Dr. Tiago Guzmão, o Dr. Paulo Liberalesso, são ótimas fontes de informação. Onde que podem buscar tratamento? Este é um grande desafio. No SUS, o acesso é bastante restrito, porque, como eu te disse, na formação médica, né, acredito que seja assim ainda até hoje, a gente não estuda sobre autismo. Mas talvez comecem a ter que estudar. Por quê? Porque a gente é, a gente mudou, né? A gente ampliou mais, né, os critérios diagnósticos, porque agora é o espectro, e a gente está ficando com o olhar mais atento. Então, temos mais diagnósticos. Talvez os médicos comecem a ter essa formação, mas a gente não teve. Os médicos, né, das últimas gerações também não. Então, o cara que está no posto de saúde, ele não aprendeu porque ninguém ensinou, ninguém falou para ele nem que isso existe. Não tem como ele tirar conhecimento do nada, só a hora que ele precisar. E aí, alguns vão se mobilizar para aprender, outros não. Bom, então esse médico do posto muitas vezes se vê impotente porque ele não sabe fazer o diagnóstico, ele vai encaminhar. E aí forma uma fila gigantesca ali no SUS para poder passar com o super especialista. Que, no meu ver, como que funciona? O autismo é uma questão de saúde pública. A gente tem aí uma a cada 31 crianças. Se eu for pensar num pronto-socorro, eu tenho muito menos casos de meningite de 1 para 31 do que eu tenho, né, assim, os autistas. Mas quem que trata meningite no pronto-socorro? É o cara que tá lá na emergência. Você não vai chamar o neuro para tratar a meningite. Então, por que você vai chamar o neuro para tratar inicialmente o autismo? Para fazer o diagnóstico, para começar as terapias, indicar essas terapias, ver assim, poxa, tá. Essa criança não vai tolerar 20 horas de terapias por semana. Então, eu vou reduzir aqui a fono agora, porque ele está até que falando bem. Mas aí eu vou intensificar a psico, porque acho que o social dele está pior nesse momento. E aí você vai manejando isso aí. Agora não, chegou aquela criança com uma síndrome genética rara, que convulsiona, de difícil controle. Esse vai para o super especialista, vai para o neuro. Ah, não, aquela criança que junto tem um transtorno alimentar e que tem uma depressão muito forte, tentou suicídio, vai para o psiquiatra, entendeu? Mas a linha de frente acho que não está bem preparada, acho que esse é um primeiro ponto.
Rede para fazer as terapias piorou, né, pelo SUS, está bem difícil. E os convênios têm barrado cada vez mais, né, a quantidade de terapias, tentado criar empecilhos. Mas assim, judicialmente, geralmente isso é caso ganhe, né? Lógico que dá uma briga, lógico que tem todo um estresse, fora o estresse do dia a dia, já que, né, essas famílias enfrentam. Para tentar democratizar um pouco o acesso até na clínica onde eu atendo, a gente fez uma parceria, né? E com o objetivo de reduzir mesmo o valor de pagamento das terapias, das consultas, né? Como se fosse uma coparticipação ali, chama Conecta Mais, né? Então, a gente vai fazendo o que pode para tentar ajudar nessa estrutura. Doutora, tem algumas associações em Marília que faz um trabalho muito legal. Uhum. Com alguma? O que você acha a Qual? respeito desse apoio? Ah, tem vários. Se a gente for falar algum nome aqui, mas a Mandim, por exemplo, é uma associação. É assim que fala o nome, doutora? É uma associação que eu vejo que faz um trabalho legal. Uhum. Outras, acredito, em Marília, mas assim, não é um universo ainda meu de contato. Eu sigo os grupos, vejo algumas informações, vejo as dificuldades, mas essas Uhum. associações acabam sendo uma rede super de apoio e de orientação para essas famílias, né, doutora? Sim, eu participo de alguns grupos, né? Eu acho que participo de uns 4. E aí sim, acho que nesses espaços é um acalento, assim, para os corações das mães mesmo. É uma que fala assim, o meu convênio foi descredenciado, agora eu estou precisando de tal coisa. Sei lá, tô precisando de avaliação neuropsicológica. Alguém sabe de avaliação neuropsicológica que está por valor social? Aí, os profissionais que têm valores sociais, né? Eu faço também para algumas pessoas, em algumas ocasiões eu faço. Faço voluntário também, que eu, infelizmente não consigo fazer voluntário para todo mundo, né? Mas a gente faz também. É, mas assim, alguns profissionais acabam divulgando, ó, tô com valor social esse mês, tudo, ou tô com 2 vagas, né, com valor diferenciado. Nessas associações, como a Mandim, como o Foz de Corajosas, Mamães Mais Que Especiais, eu tô num que é um alinhamento emocional para mães de prematuros, etc. Então, o que que é? É não só dar o apoio emocional para as mães, mas nesses grupos assim a gente aprende de tudo. Onde pega a fralda, onde pega a medicação. A mãe que começou uma medicação não deu mais certo, ela pega e doa para outra, fala assim, ó, a gente doa mediante a receita, né? Então, grupo de ajuda. Agora, um entrave, eu realmente assim são essas terapias. Acho que o que eu posso dizer é, quanto menos recursos os pais tiverem, mais eles precisam entender que essa criança vai passar a maior parte da vida com eles. Então, eles precisam se capacitar. Se não dá para pagar a terapia toda semana, dá para pagar a terapia uma vez por mês, se capacitar e aplicar em casa com o filho, né? São ideias. Pergunta e quiser escrever para a doutora, mas baseado nisso que você falou, doutora, eu tenho falaram um negócio para mim uma vez, me marcou muito, tá? A gente fala muito de criança, né? Então, assim, Uhum. primeiro é criança, aí todo mundo tadinha, vamos fazer uma abordagem, os pais que têm condição financeira conseguem conduzir melhor as terapias, isso é uma realidade, né? É, Embora a gente vê muito apoio, o pessoal do SUS batalhando pra caramba, mas é uma realidade. Mas daqui a pouco ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, não vai continuar autista, não é verdade? é Então, verdade. então ela não vai, se ela não tiver todo esse cuidado que a doutora abordou aqui, vai ser a vida toda dessa pessoa. E não vai ter mais acesso a esses projetos, que geralmente são para crianças, como é a nossa escola de futebol, por exemplo, e as Uhum. associações. Como vai ser essa realidade dessa?
pessoas e dessa família. Então, nós precisamos abordar muito sobre isso para que comece a parar, a deixar de ser só o mês de abril, onde as pessoas saem para a rua, levantam a bandeira, Uhum. falam, passa a ser algo realmente do dia a dia, de levar É, a seriedade, de cada um fazer o seu melhor dentro daquilo que ela consegue, para ser um apoio para que realmente essa pessoa possa se tornar uma pessoa com mínimo de autonomia, ou mínimo de sim. autonomia, depender das orientações e de até onde ela vai evoluir, não é isso? É isso. Eu até brinquei hoje cedo, eu fiz um story falando assim, eu vou contar um segredo. Não é só hoje que a gente pode falar de autismo, não. Né? A gente pode e deve falar sempre, né? Essas pautas de inclusão, acho que é, esses grupos também têm esse papel de sempre estar presente em eventos, de sempre falar, sempre conscientizar, tentar participar de políticas públicas, né? Para a gente poder conquistar mais direitos. Mas é isso mesmo, assim, a gente deveria sempre trabalhar, né, para que essas pessoas autistas, né, que a gente está falando das pessoas autistas, lógico que não são as únicas que precisam de inclusão, mas precisam de inclusão e essa inclusão vai bater nesse tema desse ano, que é a autonomia. Então, é um adulto assim, a gente quer o quê? Assim, será que essa pessoa vai ter condições de morar sozinha? Vai ter condições de ter um emprego? E aí? Né? Eu acho que assim, para os pais têm que confiar muito no potencial dos filhos, tem que acreditar. Acho que vai chegar algum momento, lógico, que algumas crianças você fala assim, não, ó, meu filho chegou num ponto que eu já fiz de tudo. Ele não vai falar. Não vai ser verbal, falar, mas ele vai se comunicar. Ele vai conseguir tomar banho sozinho. Eu não vou precisar lembrar ele de comer. E talvez para essa criança isso seja excelente. Isso seja a melhor autonomia que ela consegue. E tá ótimo, entendeu? Então eu acho que assim, os pais precisam pensar assim, o quanto que estão investindo para a criança ganhar, né, habilidades enquanto existe bastante essa neuroplasticidade, enquanto o cérebro está ali, né, conseguindo se moldar. E quando chegar num ponto que talvez novas habilidades, né, já não sejam mais uma realidade muito próxima, treinar essa autonomia. Né? O que que meu filho consegue fazer? Isso e valoriza, sabe? Eu aprendi muito assim. Tem uma das mães de um dos grupos, né? Que ela me tocou mesmo, assim, falando como ela gosta de ver o filho dela, que é nível de suporte 3 quando ele é colocado perto de outras crianças para brincar. Mesmo que ele não fale nada, mesmo que ele não interaja, ela se sente feliz de ver. E eu falo, poxa, eu às vezes vejo minha filha não querendo interagir, estando perto de outras pessoas, eu me sinto triste, sabe? Eu tenho que aprender que para minha filha está tudo bem. Ela está bem. É o jeito dela. Tem vezes que ela vai ter reciprocidade social, ela vai socializar, ela vai falar, ela vai responder, e tem vezes que não. E tá tudo bem, né? Então, acho que como pai e mãe, a gente tem muitas expectativas, né? E a gente tem que dosar aí um pouquinho de realidade, né? E tem que ser, não ser super protetor, porque senão a gente não dá autonomia. Baseado nisso, a gente está finalizando, porque senão você fica até amanhã falando aqui e eu É, fico. ainda E mais eu eu vou. e a Fer. Nossa Senhora. Foi muito interessante o episódio que aconteceu. O pai de uma das crianças, ele veio para a lateral do campo e falou assim: Fulano, corre! Professora, você precisa falar com ele. Aí eu falei assim para ele: calma, ele está dando o melhor dele agora. Espera. O senhor fica tranquilo aí e deixa ele resolver o problema do jogo dele lá. Aí o pai se acalmou, respirou e falou: mas senão ele vai ficar dormindo aí. Não. Isso que você acabou de falar. Ele tem o tempo dele, ele está enxergando o jogo do jeito dele, como se eu enxergo do meu.
Só que Exato. quando eu me coloco na condição de apoiador, eu, Uhum, professora, eu sou apoiadora, junto com os meus professores lá do projeto. uhum, Tá? Quando eu estou nessa condição, eu me coloco dando ferramentas para que essa criança se desenvolva e não é no futebol. Quando uhum. eu assisto para ele ouvir e ir fazer um chute ao gol, eu estou desenvolvendo ele para a vida futura dele. É bem Então, isso. quando para qualquer treino meu com a nossa equipe, Tati, qualquer treino, por mais simples que seja, pode ser de correr em volta do campo. Eu entro pensando, o que eu vou prescrever hoje aqui vai dar autonomia para ele, vai transformá-lo para o futuro? Eu coloco um tijolinho todo dia nessa construção. Do mesmo jeito que eu coloco para os meus filhos, Uhum. tem 9 e 6 anos, que não são autistas, eu coloco para eles. E essas crianças, elas vão construindo a autonomia do futuro delas, onde elas não vão ter a professora Fernanda, não vão ter a pediatra Tati, não vai ter o pai e a mãe, elas vão ter a vida delas dentro das capacidades que elas vão se desenvolvendo, como eu tenho a minha vida, como você tem a sua vida, como cada um que for assistir essa live tem a vida dele, tem o que ele vivenciou, o que ele aprendeu. E a criança é uma esponja, não importa qual é a limitação, o que importa é a capacidade. Eu vou bater nessa tecla todo dia. Eu tenho limitações inúmeras e eu trabalho com esses conflitos meus todos os dias. Eu sou Uhum. hiperativa, eu sou ansiosa. Você já foi minha aluna, você sabe disso. Eu luto todos os dias. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a lutar com as limitações dele, que é dele. E o meu Uhum. olhar é para a autonomia que ele tem com isso. Então, é isso. Olá, acho que é isso que mais dói em nós. Soltar eles para o mundo. É. Ixi, eu acho que o meu travou, não tô vendo os comentários, ainda bem que você viu. Acho que é isso que mais dói. Olha lá, o tempo deles não é o nosso, né? É. Eu Uhum. acho que o que dói é não que... E é normal. Hoje eu É. deixei na escola, minha filhinha tem 6 aninhos, hoje ela tá lá agora à noite para o evento que vai ter lá, que eles vão dormir na escola, até com o pijama. Uhum. Muitas mães falaram para mim, você vai deixar a sua filha? Ah, eu não quero deixar a minha. Eu falei, cara, deixa o seu filho ficar na festa do pijama. Deixa a sua filha. Isso é autonomia para a vida adulta dele. Não Uhum. é sobre posar na escola uma noite. É sobre o universo de evolução que isso traz. É. E aí nós temos a obrigação. Não importa se é na associação, se é a doutora Tati na sala de pediatria dela, sou eu na escola, se sou eu no nosso estúdio, se é alguém na equipe. Não importa. O que eu estou fazendo agora está colocando um tijolo na evolução daquela pessoa ou não? Ótimo, Eu né? só olho para a limitação. Eu sou a Uhum. mãe que olho para a limitação. Ah, mas meu filho não aprendeu isso. O filho dele aprendeu 35 mil coisas. O filho pinta, o filho toca violão, o filho... Ah, mas meu filho não sabe fazer teatro. Poxa vida, e um monte de É. coisa que vai aprendendo que vai fazer a diferença para elas. Então, vamos Uhum. olhar a autonomia, que é isso o tema da conscientização sobre o autismo desse ano, né? É o apoio Exatamente, Fer. construir autonomia, exatamente isso. Acho que tem mais Uhum. alguma coisa aqui, informação e capacitação salvam vidas, exatamente, em todos os aspectos, não só no É. autismo. É, exato. Nossa, eu não tô vendo os comentários, não sei por quê. Pode ser que tenha dado uma travadinha aí. Doutora, onde as pessoas encontram você? Me Ah, fala. fora em Veracruz, que é onde eu moro, podem me encontrar. Eu faço atendimentos online, então tenho paciente até do outro lado do Brasil. Eu faço atendimentos em domicílio, então qualquer coisa é só entrar em contato, né? No meu perfil tem o WhatsApp profissional, eu faço visitas domiciliares e eu atendo na clínica Reinventar também. Ai, que top. Ó, doutora, tem uma pessoa que escreveu aqui, vou ler para ti, ó. Oh, Sabe o que eu acho?
A limitação deles começa por nós. Na hora que queremos soltar, nós cobramos muito deles. É. Não é? Então, eu acho que a gente tem muitas expectativas, principalmente quando a gente fala de pai e mãe. Eu falo porque eu me coloco nesse lugar, tá? A gente acha assim, a gente sabe o que era esperado e a gente quer que, né, faça aquilo. Mas é como a Fernanda falou, às vezes a criança não desenvolveu a habilidade X, mas a Y, ela vai muito além. Então, assim, a Fernanda sabe, a Teodora é uma criança muito doce, ela é muito tranquila, ela é uma pessoa assim, ela pode pegar qualquer bicho na mão, o bichinho vem, come na mão dela, ela tem uma habilidade assim com os bichos sensacional. Eu não encararia tipo de bicho. Você Então, percebeu? aí, ó. Aham. Sabe uma coisa disso que você falou, Tati? Vou falar um negócio muito, muito doido. Minha cabeça trabalha a mil. Eu sou um pouco hiperativa, você percebeu, né? Vou falar de Aham. novo. O que acontece? Nós, quando a gente olha lá como os nossos pais nos ensinaram, nós queremos colocar os nossos filhos numa grande bolha de proteção. Então, É. nós não queremos que nossos filhos passem as dificuldades que talvez nós passamos. E, claro, nem todas as pessoas, eu passei inúmeras. Então, qual que é o cuidado que eu tenho que ter com os meus dois filhos? Eu preciso aprender que eu sou a mãe deles, mas eles têm que aprender a ter a vida deles, independente. Então, isso se resume em aprender a se frustrar e chorar, aprender Uhum. nervoso e deu um tapa no amiguinho, aprender a lidar com a situação, Sim. aprender que ele não é bom em tudo, tá tudo bem, Uhum. aprender que ele vai se destacar muito em algo, isso não faz dele maior do que o amiguinho que não se destacou. Então, Exato. nós temos essa função, mas nós estamos, às vezes, aprendendo. Nós estamos, às vezes, naquela sensação assim, meu filho e minha filha é um reizinho e ele não pode se frustrar, não pode se machucar, não pode se ferir. Nós colocamos uma de vítima. Sim. Nós não temos que dar autonomia. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que vai chegar a fase que o filho vai vir lá e a gente não vai aceitar ou não, mas nós temos que fazer a nossa parte na condução para que eles decidam. Temos que parar Sim. um pouco de decidir por eles todo momento. A gente quer decidir tudo, até o que Tudo. vai na lanchinha. A gente tem que ensinar o filho, a filha, a aprender a decidir entre um pãozinho integral, um pãozinho, bisnaguinha e uma outra coisa. Sim. Nós não conseguimos deixar as crianças decidirem as coisas. Nós precisamos mudar isso imediatamente para que a gente Olha, dê independente. É, esses dias, até depois, se minha paciente não tiver aqui, acho que ela não tá, mas depois eu vou fazer assistir. Por quê? Porque ela falou assim: ai, doutora, ela veio falar pra mim que queria dormir comigo. Eu falei pra ela que, claro, que até quando ela quiser, ela vai poder dormir comigo. Eu falei assim: você tá mentindo pra ela. Ela não vai ter 30 anos e dormir na sua cama. Ela nem vai querer. Aí ela vai ter o marido dela, ou sei lá. E ela não vai nem querer, não é uma verdade. Não engane, não se engane, não engane seu filho. E por mais que às vezes a gente fique com aquela culpa, porque meu filho tem essas questões, tem componente genético, onde será que eu errei, né? Bate a culpa. Aí você tem um filho que tem necessidades específicas, aí a gente tende a fazer o quê? Proteger, não deixar fazer as coisas. E eu aqui em casa, eu deixo a Teodora fazer tudo. É bicho, ó, você que põe a comida, tem que fazer isso, aquilo. Agora eu não preciso nem falar mais. Agora, a gente teve outros desafios e que aqui em casa ela ia fazendo. E às vezes ela, não, mamãe, me ajuda a fazer isso. Eu falava, você já sabe. E eu já sei também. Eu não preciso fazer de novo. Você que precisa fazer. Entendeu? Você vai viajar, você quer ficar lá na casa da vovó. Imagina, essas coisas tem que fazer sozinha. Você já é moça.
E ela um dia veio me falar assim: sabe o que que eu gosto daqui, mamãe? Que você me deixa fazer tudo. Olha isso, você me deixa. É isso. Pode fazer errado, pode tentar, pode demorar, mas ela faz. Não importa, ela está evoluindo. É ela. E Exato. sim, porque quando a gente aprende isso, a gente tira o peso das costas, né? Sim, sim, Não é a coisa mais legal você ver sua filha conseguindo fazer? Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo meu filho fazendo as coisas assim. sim. Por mais que pareça, para ele era complexo. Então, Uhum, meu, é sobre isso, é sobre a gente melhorar nós primeiro, os uhum. nossos medos, para depois a gente conseguir deixar o outro voar. Doutora, acho que Olha, é isso. é isso. Só para finalizar. Então, acho que todo mundo teve a oportunidade de ver o ser humano fantástico que você é, Fer. Não tô falando isso da boca para fora, mas você é demais, assim. Sim, para estar aqui agora. Você poderia estar em qualquer lugar, doutora. Você está aqui numa live que eu te convidei agora, ontem, anteontem. Falei, doutora, É, semana bora falar sobre autismo. Você falou assim para mim, Fê, tô dentro. Você é poderia estar lógico. fazendo outra coisa. É, Você que acha. mas enfim, ou fala para as pessoas onde elas podem te encontrar, então, também. Ah, sim, Estúdio Funcional Espaço Saúde, Rua 7 de Setembro, 796, aqui em Marília. Nossa escolinha fica no Jardim Cavalari. As pessoas podem seguir a gente aqui. Essa semana nós vamos ter live. Amanhã nós temos com a nossa Nutri, orientação muito importante. Semana que vem nós vamos ter live todos os dias com orientação, tudo orientação top, orientação para realmente as pessoas ganharem segurança, viver uma vida com mais autonomia e saúde. Então o Espaço Saúde está de portas abertas. Pode seguir a gente, já baixar a nossa revista. Ficou legal a revista, não ficou? Tem uma matéria lá, Ficou, ficou tem um linda. artigo que ficou lindo. Obrigada. Você arrasou. Então tá E bom. vamos contribuir para o nosso crescimento como ser humano. Quando eu hoje aqui nesse bate-papo contigo, doutora, eu saio uma Fernanda melhor, entendeu? Por isso que eu decidi tomar as rédeas do projeto das lives, porque eu aprendo. E aqui eu não Uhum. ensino exercício físico, aqui eu aprendo com as pessoas que podem compartilhar a vivência delas. Eu tenho certeza que quem vai assistir essa live, muitas pessoas vão ser atingidas por este momento, elas serão impactadas e elas poderão entender que aqui tem duas pessoas, dentre muitas nesse universo, que serve de rede de apoio dentro das nossas condições, né, doutora? Tanto o Sim. estúdio quanto a senhora na clínica que a senhora atende, nós temos condição de apoiar, sim, seja com orientação, com direcionamento, com exercício físico, com a sua avaliação aí clínica e de diagnóstico. Então, nós estamos aqui, não hoje, mas hoje também, porque hoje, para quem não está nesse universo, também é um momento de dar um play, né? Exato. É. Mas nós estamos nesse universo todos os dias. A senhora é mais do que eu. Eu, É. mais você mais do que você do dia a dia. Então, nós fazemos parte desse universo. Eu me considero parte desse projeto onde vai contribuir com muitas pessoas do autista através do que eu faço, que é o futebol e os treinamentos. Perfeito. Obrigada, viu, pela oportunidade. Até mais, doutora. E apareça Até no mais. estúdio, mas Preciso, viu? Tchau, tchau. estou esperando. Tchau. Tchau, Tchau. galera.